Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você hoje um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado da carne bovina lá no Mato Grosso. Eu vou conversar com Jonas Mendes de Oliveira. Ele é gerente de sustentabilidade da Syngenta. E a Syngenta, ela foi premiada agora pelo programa Reverte, que é um programa que busca transformação de pastagens degradadas em agricultura sustentável. Nós vamos falar também da abertura de 24 novos mercados para produtos da agropecuária nacional desde janeiro agora deste ano. E você vai ver que o consumo de carne suína aumentou aqui no Brasil. E eu vou conversar com Paulo Bertolini. Ele é presidente da Câmara Setorial de Equipamentos para Armazenagem da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a ABMAC. E nós vamos falar do déficit na capacidade de armazenagem de grãos, que causa desperdício, traz prejuízos ao produtor e impacta na qualidade dos alimentos. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado de carne bovina lá no Mato Grosso. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, que é a SECEX, mesmo diante das restrições nas compras chinesas, durante o período do embargo, devido ao caso de encefalopatia espongiforme bovina, o Mato Grosso registrou um recorde nos primeiros 5 meses de 2023 em exportação. O volume total de carne exportada pelo Estado, no acumulado, foi de 245 mil toneladas em equivalente carcaça. Esse número superou em 1,49% o volume enviado para o mercado externo no mesmo período, agora do último ano, quando foram enviadas 242 mil carcaças. A China continuou sendo o maior importador da proteína bovina mato-grossense, apesar de ter reduzido a sua participação nas exportações do Estado e saiu de 49,6% no ano passado para 45% agora neste ano. E, por outro lado, o Egito, segundo maior comprador da carne do Mato Grosso, aumentou as suas compras em 35,9% no mesmo comparativo e aumentou a sua participação em, vamos dizer assim, em 2,5 pontos percentuais agora neste ano em relação ao ano passado. E agora vamos falar de novos mercados. O Brasil conquistou a abertura de 24 novos mercados para produtos agropecuários aqui do nosso país desde janeiro agora deste ano. Os mais recentes, que ocorreram na semana passada, são a exportação de alimentos mastigáveis para animais de companhia, ou seja, pet food, para a África do Sul e de farinhas de aves para alimentação animal para o Equador. As importações da África do Sul de pet food foram de aproximadamente 60 milhões de dólares no ano passado. E nessa categoria o Brasil exportou quase 100 milhões de dólares para outros mercados. Também no ano passado o Equador importou farinha de origem animal para alimentação animal de todo o mundo, no valor de 554 milhões de dólares. Desde o início do ano, o Ministério da Agricultura contabiliza a abertura de 24 mercados nas Américas, Ásia, África e Oceania para exportação dos mais diversos produtos de variados setores da agropecuária brasileira. O trabalho de abertura de mercados externos não contempla apenas a venda de produtos tradicionais, dos quais o Brasil já é um grande exportador, como carnes, milho e soja, mas de diversos produtos da cadeia agrícola, atendendo ao objetivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de diversificar a pauta exportadora brasileira. E agora eu vou conversar com Jonas Mendes de Oliveira.
O Jonas, ele é gerente de sustentabilidade da Syngenta. A Syngenta, ela foi premiada agora pelo programa Reverte, que é um programa que busca transformação de pastagens degradadas em agricultura sustentável. Jonas Mendes de Oliveira, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para falar de um tema altamente interessante e ultra pontualíssimo. Tá tudo bem? Tudo bem, Antônio, muito obrigado pelo convite, né? Um bom dia para você e para toda a sua audiência. É um prazer estar aqui falando desse programa que a gente tem tratado e implementado com tanto carinho e suportado o agricultor brasileiro a adotar cada vez mais uma agricultura sustentável. A Syngenta é uma empresa, é uma multinacional, e ela recebeu agora aqui no estado de Goiás, em primeiro lugar, um prêmio da atividade empresarial rural. E esse prêmio diz respeito a simplesmente uma coisa fantástica que a gente também já vem batendo e preconiza isso muito, que é a recuperação de pastagens degradadas. O Brasil tem hoje por volta de 35 milhões de áreas que não servem, vamos dizer, para nada, mas que poderiam ser aproveitadas para a agricultura, ou seja, produzir grãos, produzir comida para o mundo. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso, Tony. Se a gente olhar hoje, a agricultura brasileira ela é muito eficiente. Nós temos com menos de 10% do território, nós estamos falando em torno de 75 milhões de hectares, uma produção de alimentos que é capaz de alimentar mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Então nós somos muito eficientes. Por outro lado, nós temos as áreas de pastagens que somam aproximadamente 160 milhões de hectares e disso 85 milhões estão em alguma condição de degradação e 35 milhões têm potencial para a agricultura. Resumindo, não precisa derrubar nenhuma árvore para crescer o setor agropecuário brasileiro. E o mundo todo bate no Brasil e bate pesado nessa área de sustentabilidade. Por quê? Porque o Brasil ainda tem muita terra, coisa que o mundo não tem mais. E a Syngenta vem fazendo esse trabalho nessa área sustentável em vários estados aqui do Brasil, né? E por isso que vocês ganharam esse prêmio, né? É exatamente, Tony. A gente entende que o Brasil ele precisa ser protagonista, e ele já é, pela representatividade que a gente tem na produção de alimentos, mas ele precisa ser estratégico. Então a gente precisa mostrar esses dados e precisa mostrar aquilo que o agricultor brasileiro faz com excelência. Quando a gente fala de agricultura regenerativa, que é um termo que está muito na moda, os pilares da agricultura regenerativa o agricultor brasileiro já utiliza, ele já desenvolveu isso. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de plantio direto, rotação de culturas, manejo de plantas de cobertura, integração lavoura-pecuária, uso de produtos biológicos, tudo isso o agricultor brasileiro já faz com excelência. E aquilo que bate tanto, né, com relação ao desmatamento, a gente tem 35 milhões de hectares de área com potencial para agricultura. Que já estão desmatados. Que já estão desmatados, exatamente. Então, isso significa a gente dobrar a nossa produção de cereais. E aqui a gente não está falando de deslocar a pecuária, pelo contrário. Não, aqui a gente está falando de intensificar a pecuária em sistemas de integração, que o Brasil também é uma referência. E estratégico para ser sustentável, para mostrar aquilo que a gente já é e para navegar nessa onda, né? O mundo tem pedido por isso, a gente acredita muito que os caminhos que a agricultura vai seguir é aquilo que a sociedade vai definir. Então, o agricultor brasileiro ele tem que encarar a sustentabilidade como uma oportunidade de negócio. E tem muita oportunidade nesse país. Demais. O agro é uma alavanca, né, do Brasil. A gente hoje é responsável por 25% do PIB, usando menos de 10% do território. Pois é. E esse trabalho dessa agricultura regenerativa, dessa sustentabilidade, a população precisa conhecer mais. Porque às vezes a gente fica ouvindo aí, infelizmente, algumas informações inverídicas, inverdades. E esse trabalho que a Syngenta vem fazendo nessa área de sustentabilidade está provando isso aí. Quer dizer, é uma coisa que já está provada, comprovada há muito tempo. Nós temos área que podemos crescer sem derrubar uma árvore, que já foi tudo derrubado. Agora é reaproveitar, porque essa área está se degradando. E a Syngenta entrou com esse programa, o Reverte, que é justamente para isso. É abrir a cabeça dessas regiões que estão ali, de produtores que estão ali, que é possível, sim, fazer uma agricultura sustentável, produtiva. Você tocou num ponto, Antônio, que para mim é muito importante, as pessoas não sabem. Não sabem, Eu costumo perguntar, em qualquer evento que eu vou,
para as pessoas, principalmente no público urbano, quanto eles imaginam que o Brasil tem de território Não preservado, sabe, não vegetação tem ideia, nativa. não. As pessoas assustam quando a gente Assusta. coloca que o Brasil tem 66% de vegetação nativa preservada. É. A gente não tem outros países no mundo com essa vegetação. Se a gente olha Estados Unidos, Europa, é um percentual abaixo de 20%. Então o Brasil pode crescer, né, com áreas já abertas, intensificando, gerando renda, gerando emprego e preservando. Então produzir e preservar aqui no Brasil é possível. Ó, o que está faltando, na verdade, com todo respeito, a alguns políticos, alguns, muito poucos, essa turma de político entender mais que precisa parar com certas coisas e se dedicar mais à área de informação, à área de produção, à área do agronegócio brasileiro. É essa área que está segurando e vai continuar segurando o país. Precisa dar mais ênfase, precisa mostrar para a população o que é o agro, porque a turma não sabe o que é o agro. Não tem ideia do tamanho, como ele acabou de falar aqui, do tamanho que nós temos ainda de área para poder crescer. E parabéns à Syngenta aí que vem fazendo esse trabalho de conscientização, e é isso que nós estamos precisando. Exatamente. O que é muito legal nessa história, Antônio, é que a gente acredita que a gente precisa de parcerias e parcerias de impacto. Sim, claro. Então, ninguém faz nada sozinho, né? Não. A Syngenta tem a honra de ter nesse programa a parceria do Itaú BBA, né? O maior banco agrícola do país. A gente tem uma ONG internacional de muito respeito, que é a The Nature Conservancy, conhecido como TNC, que dá toda a chancela, que criou os critérios ambientais. Então, é realmente uma coalizão de forças de empresas para suportar o agricultor nessa tarefa tão nobre que é a produção de alimentos, né? E a gente mostra que é possível no Brasil produzir alimentos com sustentabilidade. Tranquilamente, tranquilamente. A gente que é mais técnico nessa área sabe disso, entendeu? Bom, eu conversei com Jonas Mendes de Oliveira, ele é gerente de sustentabilidade da Syngenta, e agora a Syngenta ganhou um prêmio aqui no estado de Goiás, em primeiro lugar, a atividade empresarial rural, que é dado pela Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Jonas, parabéns aí pelo seu trabalho. Só para você ter uma ideia, o Jonas atende de Goiás para cima do Brasil. Mais da metade do Brasil na área ambiental da Syngenta passa pela mão dele. Então não é pouca coisa, não. E o agro é sustentável, sim. Tá? Jonas, muito obrigado. E o nosso programa ele está aí com as portas abertas para quando tiver coisa boa como essa, pode nos comunicar, que será um prazer divulgar isso aí, ok? Muito obrigado, Antônio. Fico muito feliz com a oportunidade, né? No programa hoje nós temos 128 mil hectares e a nossa ambição é de chegar até 2030 com 1 milhão de hectares de pastagens degradadas, recuperadas e transformadas numa agricultura produtiva e sustentável. Tenho certeza que isso vai acontecer rapidinho. Obrigado, Jonas. E depois do intervalo, nós vamos falar do mercado de carne suína que aumentou o consumo por parte dos brasileiros. Vou conversar com Paulo Bertolini, presidente da Câmara Setorial de Equipamentos para Armazenagem da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, que é a ABMAC. Nós vamos falar do déficit na capacidade de armazenagem de grãos que causa aí um desperdício, traz prejuízo ao produtor e impacta na qualidade dos alimentos. Nós voltamos já, é um minuto só. Projeto Temporada do Araguaia. Oferecimento Equatorial Goiás. Pelo futuro todo dia. TV Serra Dourada. A TV do seu tempo, o tempo todo com você. Canal TV Agro. Apoio
Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra, Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões, Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos, poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste, nutrição animal, tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto, pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. A infância de Romeu e Julieta começou com tudo no SBT. E toda terça-feira, após a novela... Entrevistas, curiosidades e bastidores de tudo que rola na TV. Você acompanha junto com a gente lá no canal da TVzinho. Uma combinação de sucesso. Assim como o nosso... Queijo com goiabada! Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Seu New Holland precisa de uma peça? Clica na Carpal que chega. carpaltratores.com.br. Eu estou de volta e agora nós vamos falar do mercado de carne suína, que aumentou o consumo por parte dos brasileiros. Um novo relatório da empresa de dados, a Insights Kantar, ela revela que a presença de carne suína in natura nas mesas dos consumidores brasileiros basicamente dobrou nos últimos 2 anos. Enquanto o consumo de carne bovina caiu cerca de 4% e o frango teve um crescimento inferior a 1%, a carne suína in natura registrou um aumento de quase 5% em várias ocasiões de consumo, incluindo almoços de fim de semana, celebrações e lanches rápidos. Comparando os dados de 2021 apresentados na pesquisa, o aumento da presença da carne suína é ainda mais expressivo. A participação da carne suína na escolha dos consumidores basicamente dobrou, com um crescimento de 97,8% em relação a 2021. Esse aumento no consumo de carne suína tem sido evidenciado nas visitas aos supermercados, especialmente durante a Semana Nacional da Carne Suína, agora neste ano, em 2023. E está de volta para a sua 11ª edição, que em 2023 ocorreu do dia 1º ao dia 17 de junho. A campanha está presente nas principais redes de varejo do país, responsáveis por mais de 20% do faturamento total do varejo alimentício e tem como objetivo sensibilizar cerca de 130 milhões de consumidores por meio de canais online e offline. Além disso, a preferência tem sido pela versão in natura, enquanto o consumo de salsichas e linguiças tem diminuído. E agora eu vou conversar com Paulo Bertolini. O Paulo Bertolini, ele é o presidente da Câmara Setorial de Equipamentos para Armazenagem da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a ABMAQ. E nós vamos falar de um problema pontualíssimo, mas que já vem de alguns anos, que é o déficit na capacidade de armazenagem de grãos, que causa desperdício, traz prejuízos ao produtor e impacta na qualidade dos produtos. Paulo Bertolini, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Tudo bem? Bom dia, Antônio. É um prazer estar aqui com vocês falando de um tema tão importante para o agronegócio brasileiro. Pois é. O déficit. E por incrível que pareça, o senhor está aí em Brasília hoje, já teve uma reunião na Embrapa, está tendo uma agora na Abramilho, porque a situação é realmente preocupante. Quer dizer, essa logística, ela não acompanhou a produção que está muito à frente dos investimentos aqui no nosso país, né? Na verdade, Antônio, esse é um problema que vem acontecendo há décadas. Se a gente pegar os últimos 15, 20 anos, o Brasil tem crescido a cada ano em torno de 10 milhões de toneladas a sua produção de grãos, enquanto que a capacidade de armazenamento desses grãos tem crescido apenas 5%, 5 milhões de toneladas todos os anos. Ou seja, a cada ano que se passou,
o déficit de armazenagem cresceu em média 5 milhões de toneladas. E isso não é porque a indústria que fabrica equipamentos, os silos, é incapaz ou não tem tecnologia ou não tem capacidade produtiva para atender essa demanda e essa necessidade brasileira. Ela tanto tem que ela, inclusive, exporta para mais de 40 países. O que tem acontecido ao longo dos últimos anos é uma falta de recursos suficientes para atender essa demanda e necessidade dos agricultores brasileiros. Então, hoje nós temos uma linha de crédito chamada PCA, que é um programa de construção e ampliação de armazéns, que é muito importante. Ele existe desde 2013, só que ao longo desde 2013, esses 10 anos que ele existe, ele não conseguiu aumentar a capacidade de armazenagem dentro das fazendas, que é o local principal, mais adequado para se armazenar grãos, né? Onde a cadeia logística ela fica mais regulada, mais adequada, mais econômica. Hoje o Brasil, para você ter ideia, Antônio, tem somente 15% da sua capacidade estática de armazéns dentro das fazendas. Enquanto, por exemplo, os Estados Unidos, que são o nosso principal concorrente no mercado agrícola, o percentual deles é de 66% dos silos estão dentro das fazendas. E eles, obviamente, conseguem armazenar mais do que uma safra e meia. O Brasil, esse ano, Antônio, chega a um déficit monstruoso de 118 milhões de toneladas. Nós saímos no ano passado de em torno de 83 milhões de toneladas, que já era um déficit muito grande. Ele salta para 118 milhões de toneladas, em função de uma safra bastante robusta que os agricultores do Brasil inteiro conseguiram produzir. E esses produtos, eles precisam ser armazenados de uma forma adequada, eles precisam ser secados, eles precisam também receber um processo de limpeza, para que esse grão que seja colhido, ele preserve a sua qualidade ao longo dos meses, né, ao longo do ano, inclusive garantindo o abastecimento das indústrias brasileiras e também do mercado internacional que consome o nosso produto. Pois é, mas, senhor Paulo, agora chegou basicamente num ponto, numa encruzilhada. Ou se libera dinheiro para a construção desses silos, dessas armazenagens, ou então no próximo ano nós vamos ter uma situação muito crítica. Quer dizer, ao invés de resultados positivos, nós vamos ter prejuízos. Então eu acho que agora está na hora do governo tomar uma decisão muito séria e rápida. Não dá mais para esperar, né? Então, na verdade nós já estamos atrasados, né? Para se construir uma obra, para ela estar apta a receber grão no ano que vem, obras maiores, elas precisam um ano e meio, porque são obras que demandam de licenciamento, demandam, obviamente, de financiamento, que é o problema do principal que nós temos hoje, terraplanagem, obra civil, energia elétrica, depois o próprio equipamento, a montagem dele, a operação. Então, o produtor ou a indústria tem que capacitar pessoas para aprenderem a secar e armazenar grãos. Então, hoje nós já estamos atrasados. E isso é muito preocupante, porque provavelmente a safra do ano que vem vai ser maior ainda do que a safra que nós estamos colhendo agora, esse ano. E se isso de fato acontecer e nós não crescermos rapidamente na armazenagem, o déficit vai se agravar ainda mais lá na frente. E esse déficit, ele não tem ocasionado só perda física e de qualidade dos produtos que precisam do local adequado para serem armazenados. Eles têm pressionado os preços da agricultura, dos grãos, principalmente milho e soja, para baixo. Ora, se o agricultor não tem onde deixar o seu produto, não tem quem receba, ele se sente pressionado a se ver livre do produto naquele momento que ele precisaria ter conforto, receber, secar essa produção e vender ele no momento mais adequado. E isso não tem acontecido por falta de espaço nos armazéns. Então, o governo precisa liberar
PCA mais robusto. O PCA do atual Plano Safra, ele se acabou lá no BNDES no mês de agosto, já não havia recursos suficientes, né, para a demanda, então a gente espera que o PCA ele seja mais robusto, com mais facilidade de acesso por parte dos agricultores, principalmente, que haja um limite na liberação desses recursos para obras muito grandes, porque o ideal é nós pulverizarmos mais obras de armazenagem de grãos no Brasil e não concentrá-las em pequenas áreas, né, em áreas urbanas ou em grandes obras, mas nós precisamos ter ela nas frentes agrícolas, onde é mais necessário os armazéns e onde eles se pagam com mais rapidez. Então, o que o agricultor precisa? De um juro fixo, um prazo adequado e dinheiro suficiente para atender esse investimento. E é isso que nós temos pleiteado através da BIMAC. Bom, o governo tem dinheiro? Eu acho que o Plano Safra tem dinheiro, embora esse Plano Safra ele não faça parte do orçamento oficial da União, ele está acontecendo no meio do ano, mas é uma vontade política. Quando você tem o bolo lá, você divide esse bolo em partes, ele parte disso, é uma vontade, uma sensibilidade por parte de quem toma essa decisão para dizer onde que é mais importante e onde que é menos importante. E isso nós temos alertado o governo já há algum tempo, não esse governo, há outros governos que antecederam a esse, de que a situação do déficit de armazenagem estava se agravando. E não foi suficiente para a gente sensibilizar ao ponto de ter recursos suficientes para fazer de frente a essa demanda crescente da agricultura brasileira. Hoje, Antônio, para cada tonelada estática que você instala no Brasil de armazéns, você precisa investir em torno de R$1.000, R$1.500. Se nós temos uma produção crescente a cada ano, em média, 10 milhões de toneladas, só para fazer frente a esse crescimento dessa produção, nós precisaríamos investir no mínimo 15 bilhões de reais todos os anos. Então, nós temos um Plano Safra que chegou a 1/3 disso e, na prática, não foi financiado todo o recurso lá anunciado lá atrás. Então, nós precisamos urgente tomar uma decisão, que é uma decisão basicamente política, estratégica. Isso está afetando, inclusive, a soberania, a segurança alimentar das pessoas que dependem da nossa produção. Verdade. E a gente espera que isso aconteça aí na próxima semana, quando o governo vai anunciar o novo Plano Safra. Tá certo. Bom, eu conversei com Paulo Bertolini, presidente da Câmara Setorial de Equipamentos para Armazenagem, que é da ABIMAC, que está tentando aí, a duras penas, vamos dizer assim, convencer. Acho que não é mais nem convencer, tem que fazer. É uma questão mais política, porque senão nós temos um risco muito grande do nosso agronegócio. Dinheiro para arrumar, se quiser, tem. É uma questão mais política. Senhor Paulo Bertolini, gostei demais dessa conversa nossa. Muito obrigado pela sua presença aqui. As portas do nosso programa sempre estarão abertas para vocês aí da ABIMAC, quando precisar. Estamos à disposição, em pé e à ordem, ok? Muito obrigado e até a próxima. E a todos. Um abraço. Abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: se você está procurando uma grande oportunidade, descubra um grande problema. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.